Bora, galera, continuando aqui, unidade e diversidade do James Dunn, tá? E aqui, nesse capítulo, capítulo 5, o uso do Antigo Testamento, a meu ver, ele tenta flertar, ele não diz claramente, né, mas ele quase chega lá na profecia historicizada do John Dominic Crossan, tá? O John Dominic Crossan não foi o idealizador, o formador dessa teoria, mas foi ele o principal disseminador. Isso aí você consegue acompanhar de forma tranquila. Resumindo aqui para vocês, profecia historicizada é o quê? Você precisa colocar, validar um personagem ou validar a narrativa com base naquilo que era considerado já pela tradição oral e, obviamente, pela tradição escrita, no caso do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, o que já era uma profecia a ser cumprida, a exemplo de Isaías 53. Então, Isaías 53, isso aí também é trabalhado pelo João aqui Jeremias, não foi algo que surgiu, olha só, brotou aqui a ideia do servo que irá carregar sobre si o pecado do mundo. Não. Isso daí já era algo desenvolvido, que vinha sendo desenvolvido de forma gradual até chegar no ápice que seria Jesus Cristo. A ideia da profecia historicizada é não somente fazer o cumprimento, a confirmação profética, mas sim também dar autoridade àquele que cumpre. Ou então a própria narrativa que faz essas vezes de cumprimento. Tá? Por isso que lá você vê, Mateus mencionando determinada profecia, aí você olha lá o texto, não é bem isso, né? Será que Mateus forçou a barra aqui? É isso que ele vai trabalhar aqui, tá? Nesse capítulo, ele menciona aqui as três técnicas exegéticas, né, que seria o Targum, Midrash e Pesher, que seriam também os critérios tipológicos e alegóricos. Aí ele menciona aqui que o hebraico sobreviveu por um longo tempo, particularmente como uma língua estudada e sagrada, e assim era usada em obras escritas desse período, mas durante o século I depois de Cristo, o aramaico provavelmente era a língua única que muitos, ou a maioria, judeus palestinenses realmente falavam. Isso significa que nas sinagogas, as leituras da lei, sabe aquele trecho lá do Evangelho de Lucas, de Jesus lendo Isaías na sinagoga? Então tenta rememorar essas ideias aí. Isso significa que nas sinagogas, as leituras da lei e dos profetas deveriam ser traduzidas de modo que o povo pudesse entender. Aí você tem aquele questionamento: entendes o que lê? Sobre Isaías, né? Por quê? Porque realmente ninguém entendia. Não era uma questão, eu vou aqui simular o meu entendimento sobre determinada profecia, para então fazer as vezes de mestre, de rabino. Não. Realmente não era entendido, isso era assumido. Era algo assumido. Então cabia a quem? Cabia aos mestres ensinar ao povo de uma forma tranquila, de uma forma com uma linguagem tranquila, ensinar ao povo o que é que estava sendo falado. Então o povo provavelmente tinha o quê? Tinha a tradição oral que era repassada oralmente. Eles tinham a tradição oral repassada oralmente através de uma interpretação do texto que era realizada então pelos mestres. Então você tem uma dupla camada. Não é a tradição oral repassada tão só por interpretação do próprio texto. Essa seria a primeira camada. Não, a gente tem duas camadas. Primeiro, existe a interpretação, que é realizada pelo mestre. Esse mestre irá reinterpretar, irá fazer a transliteração, talvez, do que estava no texto profético ao povo, para o povo conseguir entender o que estava sendo falado. Então são duas camadas aí de interferência no entendimento do texto. Por um longo período, que continua o James Dunn, traduções orais foram suficientes, não eram interpretações apenas. Traduções orais eram suficientes, mas eventualmente traduções escritas foram feitas. Um número de diferentes Targumim sobreviveu. Targums sobreviveu, que seriam as traduções escritas. O que seria então um Midrash? Né? É a exposição de uma passagem ao texto, uma exposição cujo objetivo é extrair a relevância do texto sagrado para o presente. Não se preocupava tanto com o sentido literal ou evidente, mas com os sentidos internos e escondidos, ocultos no texto sobre o acima e dos sentidos óbvios. O Midrash típico consistia em extrair tais sentidos escondidos, contidos em um texto particular. O Midrash se aproxima muito do que é feito hoje com o livro de Apocalipse, convenhamos aí, né? A ideia de você extrair um sentido oculto, enquanto técnica, não só de interpretação, mas também de tradução, já era utilizada já no primeiro século. E essa utilização, obviamente, percorreu ao longo dos séculos e contaminou
a visão de mundo cristã, já que o cristão, formado então nos primeiros séculos do que seria a igreja primitiva, esse cristão era provavelmente decorrente da ideia do farisaísmo, ou seja, tradição oral e tradição escrita. Esse é o Midrash. Pesher pode ser descrito como uma forma mais estreita de Midrash, ainda que muitos eruditos rejeitem reconhecê-la como uma categoria separada. Pesher significa simplesmente interpretação, ganha seu sentido característico de Daniel na porção aramaica, da qual ocorre 30 vezes, e onde é usada para a interpretação de Daniel dos sonhos de Nabucodonosor e Balsazar, e para a interpretação de Daniel dos escritos na parede da festa de Balsazar, que é Daniel 2, 4, 7 e 28. E aqui a gente já entra no critério, um conceito que ele trabalha de tipologia. Então a gente tem o Midrash, Pesher e o Targum. Beleza, agora vamos ver o que é o critério tipológico. A tipologia vê uma correspondência entre pessoas e eventos do passado e do futuro, ou presente. A correspondência com o passado não é encontrada dentro do texto escrito, mas dentro do evento histórico. A exegese tipológica, então, está baseada na convicção de que certos eventos da história passada de Israel, como registrado nas Escrituras, revelam desse modo os caminhos de Deus e seus propósitos para os homens e faz isso uma maneira típica. Em particular, grande momento da revelação na história de salvação, especialmente os eventos do princípio, sejam do mundo, criação e paraíso, seja de Israel, êxodo do deserto, e eventos do glorioso período da fé nacional de Israel, reino de Davi, manifestam um padrão dos atos de Deus e assim prefigura o tempo futuro, quando o propósito de Deus será revelado em sua plenitude na era vindoura. A ideia, então, tipológica do que seria a profecia já corrente em contradição oral e também escrita, a profecia ela já estava então na boca do povo. A profecia em si ela já era de conhecimento do povo. Então quando chegaram lá e falaram sobre Isaías 53, não era uma novidade. Não era uma novidade. Provavelmente quando foi falado sobre Isaías 53, não foi no sentido, não, eu vou te falar aqui uma novidade de interpretação que ninguém conhece. Não era nesse sentido. Era no seguinte sentido. Você que conhece Isaías 53 porque você ouviu lá do mestre, sabe aquela história toda? Então, foi cumprido aqui em Jesus Cristo. Aí a pessoa, não, realmente foi cumprido, faz sentido. É essa a ideia. Depois ele fala da primeira tipologia, e agora nós vamos para a alegoria. Né? O que é a alegoria? O mais proeminente alegorizador dentro do judaísmo pré-cristão foi Filo de Alexandria. A marca distintiva do método alegórico é o que considera o texto como um tipo de código ou cifra. Olha só. Já então, na expressão de Filo de Alexandria, a gente já tinha a ideia do código, cifra ou algo oculto que era revelado no livro, indicando talvez eventos futuros. Não só eventos presentes, também eventos futuros. E aí, sobre a própria alegoria, o James Dunn coloca a alegoria enquanto técnica helenística. Então, aquela técnica que era trabalhada no primeiro século para fazer a validação do texto profético já tinha a influência helenística. E provavelmente já tinha a influência do alegorismo helenístico, que aqui ele menciona o seguinte, ó, harmonizavam com as filosofias helenísticas, página 171, e assim vindicaram o Antigo Testamento aos seus colegas filósofos. Quem? Filo de Alexandria. Por quê? Porque era provavelmente uma técnica aceita, pacificada, e que também era utilizada pelo povo, utilizada no sentido de reconhecido pelo povo. Então a alegoria, assim como nos dias de hoje, era uma técnica já utilizada no primeiro século. Sabe aquelas histórias que você começa a ouvir? Não, porque Roma, a Babilônia, do Apocalipse, tudo isso daí, todos esses esquemas mentais de reformulação profética, tudo aquilo que você encontra em livros escatológicos, em doutrinas escatológicas, e lembro de Ellen White, tudo aquilo já existia no primeiro século. Tudo isso que foi formado depois é uma reutilização, é uma reformulação de filosofia helenística. Reformulação de filosofia helenística, que no caso aqui foi inserido por Filo de Alexandria. E aqui para mim ele entra no assunto que esbarra aí na profecia historicizada que a gente comentou no início do vídeo. Um exemplo claro, página 186. Um exemplo claro do detalhe criado fora da profecia é o relato de Mateus da entrada de Jesus em Jerusalém, montando tanto a jumenta e o jumentinho de Zacarias 9:9. Por que então 2 jumentos? Você lê o texto e você pensa, nossa, que estupidez, né? O cara, não, ele foi inventar
o escritor, o evangelista, ele foi inventar a história, só que ele não inventou bem, porque ele colocou 2 jumentas. É impossível a pessoa chegar montada em 2 jumentas, mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que a primeira jumenta provavelmente era aquela que decorre de Marcos 11, 2, 7. E o segundo jumentinho é o de confirmação, aquele que faz a confirmação de Zacarias 9:9. Então, a ideia de Mateus era de cumprimento da profecia. Só que a ideia de cumprimento de profecia não foi adequada à narrativa. Ao invés de ele colocar somente o jumentinho de Zacarias 9:9, ele preferiu fazer a duplicação. E essa duplicação não ocorre somente neste trecho, ocorre também em outros trechos. A ideia de duplicação não era, então, uma falsa percepção da realidade, não era uma ausência de técnica literária, não. Na verdade, era a inserção do critério complementar de cumprimento da profecia, porque Mateus precisava que fosse dado o cumprimento da profecia, porque provavelmente ele era integrante ou fazia, às vezes, de inserido numa igreja judaizante, de influências claras judaicas. Mais importante, aqui continua James Dunn, mais importante, porém, os exemplos mais polêmicos seriam a localização do nascimento de Jesus em Belém e o próprio nascimento virginal. Há diversas indicações de que Jesus teria nascido em outro lugar. Isso daí é conhecido. Aquela divergência lá Belém e Nazaré, beleza. Nazaré sendo a alternativa mais óbvia. Por exemplo, a questão substancial vai contra a historicidade de um censo romano que afetou a Galiléia e teve lugar antes da morte de Herodes o Grande, Lucas 2:1. E a sugestão de Marcos 12, 35 e 37 de que Jesus ou os primeiros cristãos teriam questionado a crença de que o Messias teria de ser descendente de Davi. Tá? A ideia de descendência de Davi era já algo provavelmente composto na tradição oral que fazia, às vezes, de confirmação do que seria o profeta, do que seria o Messias. Então era necessário que ele viesse, o Messias, viesse da casa de Davi. Então como você vai adequar a narrativa a essa realidade oral, da tradição oral que já estava no seio do povo? E aqui a paulada, né, do James Dunn. Embora seja perturbador, o historiador cristão, no entanto, não pode ignorar a possibilidade de que toda a narrativa do nascimento em Belém provém, no fim das contas, da convicção de Jesus o Messias deveria ser representado cumprindo Miqueias 5:2. Então ele coloca aqui a ideia de que toda a narrativa de Belém, inclusive o nascimento virginal, estaria cumprindo Miqueias 5:2. Então, se ele lança a ideia da profecia historicizada, ele não cita essa terminologia, mas para mim é isso que ele está falando. Será que ele está questionando, bom, o nascimento virginal aqui, será que foi uma profecia historicizada? Para mim, ele deixa, pelo texto todo aqui, ele deixa por alto essa ideia. De fato, continua ele aqui. Muitos eruditos cristãos se sentem desconfortáveis para negar ou ignorar a possibilidade, até mais perturbadora para a fé cristã tradicional, de que a narrativa da concepção virginal de Jesus originou-se do desejo apologético de mostrar Jesus como cumprimento tantas profecias do Antigo Testamento quanto fosse possível. No caso, Isaías 7,14. Se o James Dunn, a meu ver, trabalha a ideia do texto de Mateus para cumprimento de profecia e também para desejo apologético, com um desejo apologético do quê? De fazer valer as vezes de confirmação de Jesus Cristo enquanto Messias que já estava previsto lá nas profecias. Se, a meu ver, o James Dunn faz esse tipo de interpretação ou então colocação, a meu ver, ele se aproxima da ideia da profecia historicizada. Na página seguinte, ele coloca, por outro lado, 2 exemplos importantes de uma das áreas mais discutidas apontam na outra direção. Ele coloca aqui, nosso estudo de Mateus 27:9 evidentemente indica um processo pelo qual a profecia do Antigo Testamento e a tradição de Jesus são colocados juntos e casados. A forma de tradição Jesus, ele coloca como expressão conjunta, se impõe na citação do Antigo Testamento. Ele menciona aqui também a narrativa do Getsemane, que o Dibelius, né, que é um autor, reivindicou que essa tradição, o Getsemane, foi amplamente determinada pelo desejo de apresentar Jesus como um mártir ideal cujos sofrimentos correspondem àqueles falados pelo salmista. Ele menciona aqui então Salmos 42:5, Salmos 11, 43:5. Aí, resumindo, a evidência sugere que onde a tradição Jesus
já estivesse em circulação e fosse aceita, ela serviria como constatação e limitação sobre qualquer tendência de suplementá-la com detalhes ou itens de profecias messiânicas do Antigo Testamento. Só que, a meu ver, essa conclusão dele aqui não afasta a insinuação que ele faz na página anterior. Por que não afasta? Porque se você está fazendo a formulação de um texto para cumprimento de profecia, a meu ver, era improvável que, por exemplo, a citação específica de determinada profecia se dava, ou se deu, né, de forma oralizada. A meu ver, a primeira citação, a primeira conexão com a narrativa e a profecia anterior, aquela que já era considerada pacificada, a exemplo de Isaías 53, essa conexão ela ocorreu inicialmente no papel, no registro, a não ser que o James Dunn considere que a formação da tradição oral farisaica provavelmente influenciou também a formação da narrativa dos evangelhos, mas isso ele não deixa claro aqui. Essa ideia do nascimento virginal em Belém, ou seja, toda a construção do nascimento virginal em Belém e do censo, etc, 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 toda essa narrativa é colocada por alguns autores, como John Dominic Crossan, como profecia historicizada. O James Dunn não menciona isso de forma clara. Mas se ele, a meu ver, ele pondera essa situação. Ele pondera essa questão. Porque são tantas as convergências de uma vinculação da interpretação para fazer valer uma profecia, são tantas, que no fim você não consegue ignorar que aquele que escrevia o Evangelho de Mateus estava lá caçando profecias para serem cumpridas. Ele estava folheando, ele estava consultando, talvez, a tradução dos 70, para então fazer a validação da narrativa que estava sendo construída. Aí vai aquela questão, qual seria a probabilidade de todas as profecias já estarem correndo na tradição oral antes da formulação do Evangelho? Qual que seria a probabilidade disso ocorrer? E eu acredito que sejam mínimas. Principalmente porque os mestres, provavelmente eles em sua maioria esmagadora, não tinham abraçado, não estavam inseridos na teologia da seita do Nazareno. A meu ver, então, é um ponto aqui crucial que o James Dunn coloca, que talvez ele sim, James Dunn, tenha dúvidas sobre a historicidade do nascimento virginal e, obviamente, do nascimento em Belém. Ele coloca, claro, que a alternativa mais óbvia é o nascimento em Nazaré. Fica aqui um vídeo sobre as interpretações segundo James Dunn, reiterando que o que é falado aqui é sempre falado conforme o autor, tá? Ou então aquilo que a gente já falou em outras oportunidades. A minha opinião aqui não interessa, tá? E também eu recomendo que a sua opinião também não interesse. A sua opinião não interessa. Estuda o livro e tenta absorver, tenta estudar de fato aquilo que está sendo falado no livro e tenta fazer a distinção daquilo que seria válido ou não conforme outros estudos e não pelas suas próprias convicções, tá? Quando você se depara com alguém como James Dunn, você tem que baixar a cabeça. O cara sabe muito, o cara é bom, ele era bom. Um dos grandes aí estudiosos, que infelizmente deixou uma obra incompleta, né? A trilogia do Jesus Recordado, que você consegue achar na Amazon, essa trilogia seriam 5 livros, né? Infelizmente, ele faleceu antes de iniciar o 4º livro. Tranquilo? Fico por aqui, grande abraço. Tudo de bom.